Estamos lendo o livro de Levítico. Vamos começar agora o capítulo 13. Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: Quando um homem tiver na pele de sua carne inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa, e esta se tornar na sua pele como praga de lepra, então será levado a Arão sacerdote, ou a um de seus filhos os sacerdotes, e o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tiver tornado branco, e a praga parecer mais profunda que a pele, é praga de lepra. O sacerdote, verificando isto, o declarará imundo. Mas se a mancha lustrosa na sua pele for branca, e não tiver mais profunda que a pele, e o pelo não se tiver tornado branco, o sacerdote encerrará por 7 dias aquele que tem a praga. Ao 7º dia, o sacerdote o examinará. Se a praga, na sua opinião, tiver parado e não se tiver estendido na pele, o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. Ao 7º dia, o sacerdote o examinará outra vez. Se a praga tiver escurecido, não se tendo estendido na pele, o sacerdote o declarará limpo. É uma pústula. O homem lavará as suas vestes e será limpo. Mas se a pústula se estender muito na pele, depois de se ter mostrado ao sacerdote para a sua purificação, mostrar-se-á de novo ao sacerdote, o qual o examinará. Se a pústula se tiver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo, é lepra. Quando num homem houver praga de lepra, será ele levado ao sacerdote, o qual o examinará. Se houver na pele inchação branca que tenha tornado branco o pelo, e houver carne viva na inchação, lepra inveterada é na sua pele. Portanto, o sacerdote o declarará imundo. Não o encerrará, porque imundo é. Se a lepra se espalhar muito na pele e cobrir toda a pele do que tem a praga, desde a cabeça até os pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote, este o examinará. E se a lepra tiver coberto a carne toda, declarará limpo o que tem a praga. Ela se tornou branca, o homem é limpo. Mas no dia em que nele aparecer carne viva, estará imundo. Examinará, pois, o sacerdote a carne viva e declarará o homem imundo. A carne viva é imunda, é lepra. Ora, se a carne viva mudar e ficar de novo branca, ele virá ao sacerdote, e este o examinará. Se a praga se tiver tornado branca, o sacerdote declarará limpo o que tem a praga. Limpo está. Quando também a carne tiver na sua pele alguma úlcera, se esta sarar, e em seu lugar vier inchação branca ou mancha lustrosa, tirando-a vermelho, mostrar-se-á ao sacerdote, e este a examinará. Se ela parecer mais profunda que a pele, e o pelo se tiver tornado branco, o sacerdote declarará imundo o homem, é praga de lepra, que brotou na úlcera. Se, porém, o sacerdote a examinar, e nela não houver pelo branco, e não estiver mais profunda que a pele, mas tiver escurecido, o sacerdote encerrará por 7 dias o homem. Se ela se estender na pele, o sacerdote o declarará imundo, é lepra. Mas se a mancha lustrosa parar no seu lugar, não se estendendo, é a cicatriz da úlcera. O sacerdote, pois, o declarará limpo. Ou quando na pele da carne houver queimadura de fogo, e a carne viva da queimadura se tornar em mancha lustrosa, tirando a vermelho, o branco, o sacerdote a examinará. E se o pelo na mancha lustrosa se tiver tornado branco, e ela parecer mais profunda que a pele, é lepra, brotou na queimadura. Portanto, o sacerdote o declarará imundo, é praga de lepra. Mas se o sacerdote a examinar, e na mancha lustrosa não houver pelo branco, nem estiver mais profunda que a pele, mas estiver escurecido, o sacerdote o encerrará por 7 dias. Ao 7º dia, o sacerdote o examinará. Se ela se houver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo, é praga de lepra. Mas se a mancha lustrosa tiver parado no seu lugar, não se estendendo na pele, e tiver escurecido, é a inchação da queimadura.
Portanto, o sacerdote o declarará limpo, porque é a cicatriz da queimadura. E quando homem ou mulher tiver praga na cabeça ou na barba, o sacerdote examinará a praga, e se ela parecer mais profunda que a pele, e nela houver pelo fino amarelo, o sacerdote o declarará imundo. É tinha, é lepra da cabeça ou da barba. Mas se o sacerdote examinar a praga da tinha, e ela não parecer mais profunda que a pele, e nela não houver pelo preto, o sacerdote encerrará por 7 dias o que tiver a praga da tinha. Ao 7º dia, o sacerdote examinará a praga. Se a tinha não se tiver estendido, e nela não houver pelo amarelo, nem a tinha parecer mais profunda que a pele, o homem se rapará, mas não rapará a tinha. E o sacerdote encerrará por mais 7 dias o que tem a tinha. Ao 7º dia, o sacerdote examinará a tinha. Se ela não se houver estendido na pele, e não parecer mais profunda que a pele, o sacerdote declarará limpo o homem, o qual lavará as suas vestes e será limpo. Mas se depois da sua purificação a tinha estender na pele, o sacerdote o examinará. Se a tinha se tiver estendido na pele, o sacerdote não buscará pelo amarelo, o homem está imundo. Mas se a tinha, a seu ver, tiver parado e nela tiver crescido pelo preto, a tinha terá sarado. Limpo está o homem, portanto o sacerdote o declarará limpo. Quando o homem ou mulher tiver na pele da sua carne manchas lustrosas, isto é, manchas lustrosas brancas, o sacerdote as examinará. Se essas manchas lustrosas forem brancas, tirando a escuro, é impigem, que brotou na pele. O homem é limpo. Quando a cabeça do homem se pelar, ele é calvo, contudo é limpo. E se a frente da sua cabeça se pelar, ele é meio calvo, contudo é limpo. Mas se na calva ou na meia calva houver praga branca, tirando a vermelho, é lepra que lhe está brotando na calva ou na meia calva. Então o sacerdote o examinará. E se a inchação da praga na calva ou na meia calva for branca, tirando a vermelho, como parece a lepra na pele da carne, leproso é aquele homem, é imundo. O sacerdote certamente o declarará imundo, na sua cabeça está a praga. Também as vestes do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas. Ele ficará com a cabeça descoberta e de cabelo solto, mas cobrirá o bigode, e clamará, imundo, imundo. Por todos os dias em que a praga estiver nele, será imundo. Imundo é. Habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Quando também houver praga de lepra em alguma vestidura, seja em vestidura de lã ou em vestidura de linho, quer na urdidura, quer na trama, seja de linho ou seja de lã, ou em pele, ou em qualquer obra de pele. Se a praga na vestidura, quer na urdidura, quer na trama, ou na pele, ou em qualquer coisa de pele, for verde ou vermelha, é praga de lepra, pelo que se mostrará ao sacerdote. O sacerdote examinará a praga e encerrará por 7 dias aquilo que tem a praga. Ao 7º dia examinará a praga. Se ela se houver estendido na vestidura, quer na urdidura, quer na trama ou na pele, seja qual for a obra em que se empregue, a praga é lepra roedora, é imunda. Pelo que se queimará aquela vestidura, seja a urdidura ou a trama, seja de lã ou de linho, ou qualquer obra de pele em que houver a praga, porque é lepra roedora, queimar-se-á ao fogo. Mas se o sacerdote a examinar, e ela não se tiver estendido na vestidura, seja na urdidura, ou na trama, ou em qualquer obra de pele, o sacerdote ordenará que se lave aquilo em que está a praga, e o encerre por mais 7 dias. O sacerdote examinará a praga depois de lavada, e se ela não tiver mudado de cor, nem se tiver estendido, é imunda. No fogo a queimará. É praga penetrante.
seja por dentro, seja por fora. Mas se o sacerdote a examinar, e a praga tiver escurecido, depois de lavada, então a rasgará da vestidura, ou da pele, ou da urdidura, ou da trama. Se ela ainda aparecer na vestidura, seja na urdidura, seja na trama, ou em qualquer coisa de pele, é lepra brotante. No fogo queimarás aquilo em que há a praga. Mas a vestidura, quer a urdidura, quer a trama, ou qualquer coisa de pele, que lavares, e de que a praga se retirar, se lavará segunda vez e será limpa. Esta é a lei da praga da lepra na vestidura de lã ou de linho, quer na urdidura, quer na trama, ou em qualquer coisa de pele, para declará-la limpa ou para declará-la imunda.